Oi, pessoal! Nosso vídeo dessa semana é sobre ensaio acadêmico. Então, vamos escrever um aqui com passo a passo. Antes de fazer, eu vou dar umas informações importantes. Veja bem, o que é um ensaio acadêmico aqui no primeiro ponto? O ensaio acadêmico é um tipo de avaliação bem comum cobrada no ensino superior. Então, se você faz um curso em uma faculdade, universidade, então é possível que em algum momento aí do curso, né, um professor ou uma professora peça para você fazer esse tipo de trabalho. E aí ele consiste em um texto onde você irá discutir um determinado tema, né? Então aqui quando a gente passa, um segundo ponto aqui importante para a gente ver é que nessa discussão que você vai fazer, você vai precisar expor suas ideias, né? O seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto. Então a avaliação do ensaio acadêmico, ela gira muito em torno disso, né? Avaliar o seu espírito crítico sobre aquele assunto, né? Então sempre avaliando aqui a sua opinião. Então, ele é um texto que opinativo. Ele é considerado um texto opinativo. E aí você pode estar se perguntando, então eu vou escrever apenas minha opinião e pronto, o ensaio acadêmico seria isso? Não. Você vai discutir um tema, mas você terá que fazer um embasamento teórico para discutir esse tema. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você vai precisar trazer referências, por exemplo, de livros, de artigos, né, para poder defender suas ideias e a sua opinião sobre aquele assunto. A primeira coisa, então, que eu tenho que fazer quando eu recebo um trabalho desse, então, se o professor passou esse trabalho aqui para mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler sobre aquele determinado assunto, né? Então, eu vou precisar ler, por quê? Porque eu vou precisar citar, certo? Essa base teórica aqui no meu texto, como a gente vai fazer daqui a pouco, né? Que vocês vão ver. Então, o texto, ele vai ter citações e vai ter minha opinião sobre o assunto. As pessoas que vão ler, no caso aqui, o seu trabalho, elas esperam ver isso no texto, né? Elas esperam ver o seu posicionamento, né, sobre aquele tema e a base teórica que você utilizou para defender aquele seu ponto de vista. Então, uma coisa importante aqui antes da gente começar a fazer é destacar que quando você for separar o seu material para ler, procure fontes que tenham credibilidade, certo? Porque os argumentos que você vai usar para defender seu ponto de vista, eles precisam ser verdadeiros. Então, não tem como criar aqui um texto com argumentos vagos, né? Com argumentos que não tenham uma boa referência, certo? Então, eu recomendo sempre que você se baseie aqui, né, em livros e artigos, tá certo? O máximo possível, né? Que são os materiais aqui que vão dar credibilidade para os seus argumentos, certo? Então, agora a gente vai já partir realmente para o nosso exemplo, né? Vamos começar aqui um passo a passo, né, de como é que a gente vai fazer. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar a digitar é formatar aqui a página no padrão da norma ABNT. Então, eu vou colocar aqui a formatação pela ABNT, mas aí se o seu professor quiser outra norma, né, você vai adequar para outra norma. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes da gente começar a digitar aqui, a gente vai em layout de página, né, aqui em cima, e a gente vai ajeitar as margens. Então, aqui imagens, eu venho aqui imagens personalizadas, superior você vai deixar com 3 centímetros, esquerda com 3 centímetros, inferior com 2 centímetros e direita com 2 centímetros. Então, você já vai dar um ok. Você vem aqui na página inicial, aqui no Word, você vai colocar Time New Roman ou Arial, tá certo? Você vê o que foi que o professor ou sua professora escolheu, mas geralmente são uma dessas duas fontes que a gente utiliza. O tamanho 12, né? Aqui no caso eu vou digitar o título, então vou deixar negrito, certo? O título ele vai ser centralizado aqui, né? O texto ele é justificado, como a gente vai ver, né? Mas o título você pode deixar centralizado. E o espaçamento que eu vou usar aqui entre as linhas é de 1,5, né? Então, veja que está marcado, olha, 1,5. E perceba que aqui embaixo vai ter que ficar assim, adicionar, adicionar. Certo? Então, se aparecer a palavrinha remover, você pode clicar em cima, né, para você deixar sempre adicionar, adicionar. E aí, aqui você vai começar agora o seu texto, né? Então, a primeira coisa que você vai colocar aqui na parte de cima é o título, né? Você pode colocar centralizado, tá certo? Negrito e maiúsculo, né? Então, o título, ele vai trazer já a minha visão sobre aquele assunto, certo? A ideia principal do texto, o que eu vou defender. Então, a ideia que você vai defender com relação àquele assunto que o seu professor ou professora pediu, você já coloca no título. Então, o que é que eu vou defender aqui no meu texto? A inovação na educação com o uso da tecnologia. Pronto, essa aqui já é a ideia que eu vou defender aqui no meu trabalho, né? Que a tecnologia, ela contribui para a inovação na educação.
Então, depois que você coloca o título, então você dá um espaçamento de um e-mail, e aí a próxima informação que a gente vai colocar aqui, a gente já vai ser seu nome. Então, você vai colocar essa informação, né? Você vai colocar, digitar seu nome completo, tá certo? Ele é aqui por extenso, né? O seu curso, então você pode colocar aqui embaixo e o nome da faculdade ou universidade que você está vinculado, tá certo? Então você já coloca esses três. Essas três informações aqui, elas podem ficar no espaçamento simples, né? Então quando você vê aqui, olha, então já digitei essa aqui no 1,0. Então depois, quando você terminar, você volta para um e-mail e você vem para a próxima etapa que a gente vai escrever aqui. O que é que a gente vai escrever aqui na próxima etapa, certo? A próxima etapa do seu trabalho aqui é o resumo, né? Então, a maioria dos ensaios acadêmicos, eles pedem um resumo. Então, você vai digitar o nomezinho resumo aqui maiúsculo no cantinho, vai dar um espaçamento de um e-mail, tá certo? Um e-mail aqui, né, em branco, e vai começar seu texto. Esse texto aqui do resumo, ele não tem recuo na primeira linha, tá certo? Então, ele vai ficar aqui todo justificado, né? Aqui o alinhamento, olha, nesse cantinho aqui, você pode selecionar e ele vai ficar todo justificado, né? Então, pessoal, esse resumo, ele é um resumo pequeno. E aí, o que é de informação que você precisa colocar aqui? Você precisa trazer o objetivo do seu ensaio. Então, por exemplo, eu comecei assim: o presente ensaio acadêmico tem por objetivo trazer questões sobre. Pronto, é assim, uma frase que você pode começar, né? Mas você pode ficar à vontade, entendeu? Desde que essa informação do objetivo esteja aqui, né? Para tanto, partiu-se de uma contextualização sobre, então, o que foi que você falou, né? Então, falou sobre o contexto histórico de tal coisa, as partes que você falou, certo? Os tipos de não sei de quê. Então, você vai colocar aqui, explica a estrutura do seu trabalho. Né? Você começou falando de quê, depois foi para onde, depois o terceiro ponto falou sobre o quê, então você vai explicando o que foi que você falou no ensaio. Verificou-se que, então assim, depois de falar sobre tudo isso, né, o que foi que eu verifiquei? E aí você já vai e coloca. Então, a partir da análise, conclui-se que, então qual foi a conclusão que você chegou? A conclusão que você chegou é a ideia que você está desenvolvendo aqui no seu ensaio. Então, eu estou desenvolvendo aqui que a tecnologia, ela acarreta uma inovação na educação. Então, minha conclusão a respeito disso daqui é sobre essa ideia-chave do meu trabalho, né? Então, a partir dessa ideia que eu tenho que a tecnologia contribui com essa inovação, que foi que eu concluí, né? Então, você dá uma ênfase aqui nessa ideia principal do seu trabalho. Então, você vai escrever esse textozinho, tá certo? Então, como eu disse, de 100 a 250 palavras, né? Não precisa ser mais do que isso. E aí, depois, você vai dar um espaço também de um e-mail e vai colocar as palavras-chave, né? O que são as palavras-chave? As palavras-chave são as ideias principais que eu trabalhei ali no texto. Então, por exemplo, aqui no meu eu coloquei tecnologias educacionais, você coloque em minúsculo, a não ser que seja um nome próprio, uma sigla, aí se realmente for, você vai iniciar com maiúsculos, mas não sendo, você inicia com minúsculo. E aí você separa, você pode colocar de 3 a 5 palavras-chave, então eu coloquei tecnologias educacionais, aprendizagem e transformação de experiência, finaliza por ponto. Então elas são separadas por ponto e vírgula, né? Aqui é uma norma nova da ABNT, e aí elas são separadas por ponto e vírgula e escrita com letra minúscula. Quando você sai aqui do resumo, você vai para onde? Você vai para a introdução do seu texto, né? Então, aqui eu já vou escrever sobre a introdução do meu texto. Então, na introdução, pessoal, o que é que a gente precisa falar aqui na introdução? Todas as sessões aqui do ensaio, uma coisa para a gente destacar, elas são numeradas. Então, uma introdução, você pode escrever assim, maiúsculo negrito, dá o espaço e agora sim vai ter recuo de parágrafo aqui na primeira linha. Então, esse recuo de parágrafo, ele é de 1,25, né? Então, você vai ver aqui, a régua está no 1,25 e você vai escrever esse texto, sempre a primeira linha do parágrafo com esse recuo de 1,25 e o texto sempre justificado, né? E aí, aqui na introdução, o que é que você vai fazer? Você vai dar uma pincelada geral no tema,
né. Então, como no título você já disse qual era o assunto, então todo mundo já está esperando, né, que você vai falar sobre aquilo ali, então aqui você vai detalhar um pouco mais esse assunto, né. Então o que é que você tem que constar aqui na introdução? Você tem que trazer a ideia principal que você vai defender, né, como é que ele vai ser explorado, a importância de se discutir esse assunto, que é a justificativa, a importância do trabalho, e o embasamento teórico que você vai, utilizar. Então, por exemplo, eu iniciei assim: "O presente ensaio acadêmico trata-se de uma reflexão com o intuito de analisar o quê?". Então, analisar o quê? Eu já estou defendendo, já vou intensificar mais aquela ideia principal que vem ali desde o título, né. Então, neste sentido, esse ensaio comenta sobre, aí você vai colocar aqui os pontos que você vai falar no trabalho todinho, né, utilizando como referência quem são os autores que eu vou me basear para defender. Então você já pode colocar aqui, tá certo? Já colocando, né, no caso, o embasamento teórico que eu vou utilizar. Então aqui, a partir você faz esse iniciozinho desses parágrafos, e aí você já vai trazendo aqui texto que fale sobre a importância de se discutir esse assunto, que é a justificativa do seu trabalho. Então, veja bem, pessoal, se esse assunto ele não fosse importante, não tinha sentido eu estar escrevendo um trabalho desse. Então, se você vai escrever um ensaio acadêmico e você vai precisar se posicionar, é porque aquele assunto ele é importante. Então, você vai desenvolver aqui alguns parágrafos, tá certo? Então, você pode desenvolver uns 3 parágrafos, né, ou 4 parágrafos falando sobre essa importância de se discutir o assunto. Por que é que esse assunto é importante? Então aí eu coloco, por exemplo, depois eu já dou minha opinião, então já posso ir trazendo, já vou trazendo aqui alguns autores, tá certo, que defendem a importância de se discutir esse assunto, e aí, em um determinado momento eu já posso me posicionar. Então essa reflexão é fundamental, por quê? Porque aqui eu acho que essa informação, que essa reflexão sobre essas informações que eu estou trazendo, elas são importantes. Então, por exemplo, eu coloco assim: "A educação não deve se reduzir a", aí eu vou escrevo aqui minha opinião, tá certo? O que é que eu acho que eu poderia, incentivar mais aqui a leitura do meu trabalho, né. Então, assim, estimular que as pessoas possam ler mais sobre o meu trabalho, então defendendo aqui que o assunto ele é importante. Então, você vai colocar a sua opinião aqui em vários momentos, aqui eu coloquei assim, explorar o assunto, pode ir escrevendo, né. Então você vai, veja que, eu tinha ali no título, a pessoa já tem uma ideia do que eu vou escrever, mas agora eu vou me aprofundar um pouquinho, né, sobre o assunto. Eu não vou me aprofundar muito, porque a gente vai escrever mais no próximo tópico. Mas eu vou explorar mais aqui o assunto, né. Então, depois que você falar um pouco sobre o assunto, aí você pode colocar, né, como se observa, vários são os aspectos sobre essa temática que precisa ser explorada, então você vai escrevendo. E aí você pode ir escrevendo e colocando sua opinião, certo? Não tenha medo de expor, porque quem vai ler o seu trabalho, o seu ensaio já está esperando isso, né? Então os leitores eles esperam isso, né, de você. Você vai se posicionando sobre aquilo que você vai escrevendo. Então vai escrevendo e vai se posicionando. E aí, como é que você vai terminar com essa introdução, né, você termina explicando como é que o texto vai ser organizado. Então você pode fazer mais ou menos assim: "Diante desse contexto, pretende-se abordar sobre", aí você coloca a temática que você está desenvolvendo, né. Então este ensaio possui a seguinte estrutura. Então veja bem, a estrutura são as partes que você dividiu o texto, então até a introdução, depois a gente vai ver que a gente vai escrever uma fundamentação teórica, né, depois a gente vai fazer as considerações finais e depois tem as referências, né. Então essa é a estrutura do trabalho. E aí você coloca aqui como foi que você organizou. A fundamentação teórica foi dividida em 3 tópicos, um abordando sobre isso e aquilo, então a pessoa vê o que é que ela vai encontrar aqui pela frente, né. E aí na sequência, a gente vai entrar na fundamentação teórica do seu trabalho. E aí você pode dar um espaço do e-mail em branco, você vem aqui fundamentação teórica, dá um espaço e vai começar a falar. Então, eu vou fazer contextualização sobre um determinado assunto. Você pode colocar o tópico que você quiser, certo? Abordagem sobre tal coisa, né? Reflexão sobre tal coisa. Então, você pode escolher quantos tópicos você quiser aqui na sua fundamentação teórica.
Então aqui, pessoal, vocês vão, fazer citação de artigos, de livro que vocês leram, né, de acordo com a ABNT, certo? Aqui no canal tem uma playlist sobre a ABNT e aí você vai ver vários vídeos onde eu explico como fazer citação direta e indireta. Você pode priorizar, aqui no caso, citação indireta, tá certo? Tanto de artigo quanto de livro, né? Então a citação ela vai ajudar a justificar a sua ideia e desenvolver melhor o seu texto. E aí eu coloquei aqui algumas sugestões que vocês podem estar utilizando para ir desenvolvendo, né, aqui os tópicos da sua fundamentação, certo? Então veja bem, olha, a gente pode colocar começar aqui a trazer os autores, né? Então você pode trazer para fulano de tal, certo? A tecnologia, isso, aquilo, outro. Cicrano diz que a educação teve um avanço, não sei o quê. Você já vai trazendo os autores, né? Que os autores são os argumentos que você vai utilizar para você defender aquilo ali. Então você vai trazendo os autores, né? E aí já vai se posicionando. E aí, olha, quando eu trouxe aqui uns autores, eu vou trazer uns autores aqui no início, e aí depois eu coloco, aí de início é interessante comentar que, aí já é minha opinião. Já é minha opinião. Então, eu trouxe uns autores e aqui eu já vou me posicionar. Então, sabe-se que, aí eu já trago alguma informação que está publicada. Se você tiver um dado, né, você já pode colocar também, ó. Ao analisar dados como, então vamos supor, eu tenho dados do MEC, eu tenho dados de uma secretaria de educação sobre isso, né? Então eu já posso trazer dados também, certo? Dados que você tira de instituições são também confiáveis. Então, analisar dados como, então percebe-se que, né? Então você vai trazendo aquele dado e vai interpretando. Então, você vai trazer autores para reforçar seus argumentos, certo? Então, a sua opinião, ela está sendo, não é só você não é o único a achar aquilo, né, importante. Então, outros autores também têm a mesma visão que você. Então, você vai trazendo o autor e vai colocando a sua opinião. Então, ao ler, por exemplo, sobre fulano, né, ao ler sobre determinado assunto, fulano comenta que, portanto, aí eu já vou e faço minha reflexão. Essas observações são importantes, pois, certo? Então, sempre você vai criando frases assim, né, para você ir desenvolvendo aqui o seu texto. Então, você vai dividir o referencial aqui, olha, veja que eu dividi em 2 pontos, né, mas você pode dividir em vários, tá. Então você vai observar aí depende do tamanho, né, que seu professor e sua professora pediu, geralmente fica entre 5 a 10 páginas um ensaio, né. Eu vejo muitos ensaios com 5 páginas, então ele é sempre menor do que um artigo científico, né, e aí você analisa aqui quantos pontos você pode colocar, né. Então é muito importante usar palavras de transição para dar uma maior coerência aqui no seu texto, certo? Então, quando você terminar também aqui de escrever, por exemplo, de um ponto 2.1 para o ponto 2.2, então você faz um parágrafozinho aqui antes, né, no 2.1, um parágrafo de ligação, certo? Para que a pessoa saiba o que é que vem pela frente, porque senão fica aquele texto todo fragmentado, né? A pessoa diz, ah, estava falando de uma coisa, depois foi para outra totalmente diferente. Então você faz um link, tá certo? Um parágrafozinho, aí você coloca. Outro ponto importante a ser observado é sobre não sei o que, então já é o ponto 2.2 que eu vou falar, certo? Então eu estou fazendo um gancho, né, entre o que eu falei no 2.1 para o que eu venho para o 2.2. Quando você for desenvolver aqui os parágrafos, uma coisa importante é que cada ideia do assunto você faz um parágrafo. Então, eu trouxe um ponto, eu estou falando sobre uma determinada questão ali daquele assunto, é um parágrafo. Se eu for falar outra questão, né, então eu já mudo o parágrafo, tá certo? Cada parágrafo vai trazendo uma ideia, né? E aí, pessoal, aqui uma coisa assim que na fundamentação, para você prestar bem atenção, é que você pode trazer tanto autores que concorda com o seu pensamento, como você pode trazer autor que se posiciona contra também. E aí você coloca a sua opinião e argumenta. Então também não é obrigado você procurar autores só que concordem com o que você acha não, tá certo? Se você tiver autores que também discordam, você pode trazer. Aí na frente você vai e coloca a sua opinião, né? No entanto, a linha dos pensadores, dos autores, tais, são mais coerentes em função disso, disso e daquilo, na minha opinião, né? Então você vai colocando isso, tá certo? Pode trazer autores aí, né, de diversas correntes, tá bom? E aí aqui no segundo ponto, né, você vai iniciar também trazendo os autores, e aí você vai fazendo as citações, segundo fulano, aí bota o ano, né, aqui é o modelozinho da citação indireta. Então o autor tal retrata que,
né? Você vai escrevendo nesse sentido, tá certo? O texto. Então, esses pensamentos fazem refletir sobre tal coisa. Aí eu vou escrevo, dou minha opinião, trago aqui 2 autores para embasar o que eu estou dizendo, defendendo o que eu estou dizendo. O que se defende é que a minha opinião, né? O que se defende é que a tecnologia fez com que a educação evoluísse bastante, atingindo não sei o que, não sei o que. Então, vou colocando minha opinião. Nesse sentido, aí eu vou escrevo, né, a importância de tal assunto, de se discutir, de ver, de investir na tecnologia, na educação, e aí você vai escrevendo, tá certo, sobre esses determinados pontos, né? Quando você for terminar, então não sei quantos pontos você vai fazer da fundamentação teórica, quando você terminar e você faz só fecha só aqui um pouco, né, porque você já vai para as considerações finais. Então, por fim, é importante destacar que, pronto, então ali eu já estou mostrando que eu estou terminando, né, aquele meu texto da fundamentação teórica. Quando você termina, você vai dar o espaçamento de um e-mail em branco e você vem para as considerações finais, né? E eu vou dar um espaçozinho e vou começar, certo? Então, aqui nas considerações finais, né, a sugestão para você escrever seria mais ou menos assim: esse ensaio acadêmico teve como objetivo, aí você vai e escreve, né? Diante das considerações realizadas sobre a temática, conclui-se que, então, qual foi a conclusão que a gente chegou, depois de tudo que a gente viu? Você dá uma geral no que os autores defenderam, né, sobre o assunto, certo? Você pega assim os pontos importantes e traz. Então, sendo assim, você já pode colocar sua opinião, certo? Sobre aquela temática. E aí, por fim, você pode colocar, né? Pode se destacar que, certo? Aí aqui você já está finalizando, né? Se tiver mais algum outro ponto que eu possa abordar, além disso, certo? Então, sempre assim, fechando as ideias que foram trabalhadas ali na fundamentação teórica. E aí, por último, né, a ideia principal ela precisa ser reforçada, certo? Aqui, que é o seu ponto de vista, né? Então, a ideia principal é reforçada aqui na última frase das considerações finais. Você poderia começar assim: em síntese, o ensaio nos leva a perceber que, aí você vai e defende, né? Então, a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento da educação no Brasil, certo? Aí você vai e coloca isso daqui. Então, quando você sai aqui das considerações finais, você vem para referência, né? Então, você vai elaborar aqui a lista de referência com base na BNT, né? De todo o material que você citou, certo? Apenas do material que você citou. Então, olhe que aqui, em vários pontos, eu fui sugerindo para vocês trazerem os autores, né? Com o ano do material. Então, se você leu algum material e você não citou, então você não vai trazer aqui na lista de referências, né? Então, vou deixar a indicação aqui acima de um vídeo onde eu mostro como preparar direitinho essa lista. O nome não é referências bibliográficas, o nome é só referências, tá certo? De acordo com a BNT. Então, gente, é isso, né? O que o leitor do seu trabalho, ele quer ver é o seu ponto de vista sobre um determinado assunto com base no que outras pessoas, que são os autores aqui que você escreveu, dizem sobre aquilo, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, de uma forma geral aqui sobre o ensaio acadêmico. Um grande abraço e até terça-feira.